Muito boa noite, pessoal. 10h46 da noite e vamos ver o nosso nono episódio. Agora estamos certo, nono dia, então agora eu não vou estar lendo coisa dos dias anteriores. Perdão por não estar conseguindo ler nesses dias, mas foi pesado assim. Eu estava bem cansado da noite e eu não consegui estar lendo aí. Mas tá. Hoje a gente vai ler Gênesis 21 ao 22, 24. É bastante coisa. E Mateus 7, 15, 29, Salmos 9, 1, 12, Provérbios 2, 11, 22. Tá que tá agradável, assim, tá bem tranquilo. Vamos só separar aqui. Janeiro, dia 9, nono dia. E pra quem não sabe o que tá acontecendo aqui, eu tô lendo a Bíblia nesse período de 365 dias, que vai ser um ano inteiro. E nisso eu vou ler ela inteira, porque essa aqui é uma Bíblia de 365 dias. E ela é voltada para um devocional. Então tudo que eu estiver lendo aqui é algo que está vindo para um conhecimento que Deus passaria. E tudo isso aqui tem sentido. Até agora tudo que eu li tem sentido, cara. Não teve uma coisa que não tivesse sentido. Tanto juntando o novo como o velho, cara. E tipo, eu tô muito surpreso com isso. E aqui eu tô entendendo mais a palavra e eu também tô explicando para vocês o que eu tô lendo. Eu não quero passar isso aqui de uma forma vaga, entende? Só a leitura e só isso. Mas tá. Eu tenho 39 minutos e 59 para acabar meu armazenamento. E vamos! Mas tá, vamos lá. Janeiro, dia 9. E vamos lá. Abraão partiu dali e foi para a terra de Negueb. Habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: Você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara, e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente. Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho: Bem sei com sinceridade do coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasses contra mim, e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher ao seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você, e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá. Você e tudo que é seu. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e contou todas essas coisas. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: O que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você, para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. E Abimeleque perguntou a Abraão: O que é que levou você a fazer uma coisa dessas? Abraão respondeu: É que eu pensei que certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela é de fato minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio ser minha mulher. Quando Deus me fez sair de casa de meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela: Esse é o favor que você me fará em todo lugar por onde formos. Você dirá que eu sou o seu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos, servas e o deu a Abraão. Ele devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: A minha terra está diante de você. More onde melhor lhe parecer. E a Sara lhe disse: Dei 1000 moedas de prata ao seu irmão, como compensação por tudo o que aconteceu com você. E diante de todos vocês estão justificados. Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tomado estéreis todas as mulheres de casa de Abimeleque por causa da Sara, mulher de Abraão. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho a Abraão.
na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado, ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dará à luz. Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e Sara disse: Deus meu deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: Quem diria a Abrão que Sara ainda amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, teve como Abrão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abrão: Mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro como seu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa do seu filho, mas Deus disse a Abraão: Não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência, mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se da madrugada, pegou o pão de uma odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Beceba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: Assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Porém, ouviu a voz do menino e do céu, e o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: O que é o que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aonde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água. Indo até o poço, encheu o odre de água e deu a beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã. E sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque ficou com o mandante do exército. Disseram a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que você não enganará a mim, nem ao meu filho, nem ao meu neto, que trará a mim. É a terra que você tem morado com a mesma bondade que eu tratei você. Abraão respondeu: Eu juro. Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos desses haviam tomado à força. Abimeleque disse: Não sei quem fez isso. Além do mais, que você nunca me falou nada, e eu não tinha ouvido nada a respeito a não ser hoje. Então Abraão pegou as ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho. Abimeleque perguntou a Abraão: Que significam as 7 cordeiras que você pôs à parte? Abraão respondeu: Você recebeu das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado de Beceba, porque ali os dois fizeram um juramento. Assim disseram a aliança de Beceba. Depois Abimeleque ficou comandante do seu exército. Voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamangueira em Beceba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. Por muito tempo Abraão morou na terra dos filisteus. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça em holocausto sobre um dos montes o que lhe eu mostrar. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse ao servo: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. Depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho.
Ele, por sua vez, levava nas mãos de fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis que o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino, não faça nada a ele, pois agora que sei que você me teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome do Senhor proverá. Daí de dizer-te até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei. Caraca. Certamente abençoarei e multiplicarei sua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse da sua cidade e seus inimigos. Na sua descendência será bendita todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou por onde estavam seus servos e juntos foram para Berseba, onde ficou residência. Passadas essas coisas, foram dizer a Abraão que Milca também tinha dado à luz filhos a Naor, e irmão de Abraão. Uza, o primogênito, Bus, seu irmão Quemuel, pai de Arã, que é Ezialo, Pildas, de Delaf, Betuel gerou Rebeca. Milca deu a estes 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. A concubina de Naor, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos Teban, Gã, Tas e Macá. Certo, vamos dizer agora o que eu entendi aqui em Gênesis. Foi muita coisa que eu li, mas deu para entender algumas coisas. Aqui ele chegou a contar mais a questão da história que a gente viu anteriormente, que era quando Abraão estava com a sua mulher Sara, e nisso eu não lembro mais o nome do rei, mas ele ia meio que fazer alguma coisa com ela, e nisso Deus impediu antes que ele pecasse, e daí eles fizeram um acordo ali, e daí Abraão ficou com as terras e tudo, e nisso daí ele não pecou e eles tinham meio que uma parceria assim, e ele também foi curado, etc. E aqui também pegou a questão da história de Isaac e do filho do Ismael, né, de Agar, que nisso Agar teve que ir embora com seu filho, mas Deus disse que ainda ia fazer da sua descendência, no caso do filho dele, uma grande nação. E isso é uma coisa que Deus sempre vai levar a sério. E também aqui a gente percebeu que Deus sempre faz prover no final de tudo, né? Porque, tipo, ali agora Abraão ia sacrificar seu filho, por causa que não tinha, como posso dizer, um sacrifício assim, né? Daí ele ia sacrificar o próprio Isaac. E nisso o anjo impediu e disse assim: não, eu só fiz isso aqui para ver se você me temia. Então pensa que Deus não tá agora, se você analisar aqui para os dias atuais, pensa que Deus está fazendo isso aqui para esse sacrifício todo que você está tendo na sua vida, essa dificuldade toda. Você ainda vai continuar sendo fiel a Ele? Você daria seu filho, no caso, algo de precioso que você tem, por ele, por ter uma vida dele, se ele pedisse isso para ti? Então pensa que aqui Deus quis dizer isso. Mas isso, no caso, foi uma história real que aconteceu lá com eles, todo, etc. E tudo isso aqui teve uma proposta para uma nação que fosse abençoada por Deus. E Deus sempre age, ele nunca deixou de agir. Porque, entanto que Isaac não foi sacrificado,
Deus botou um cordeiro ali entre ele e o cordeiro foi sacrificado no lugar de Isaac. Isso aqui foi tudo para provar a fé de Abraão. E Deus prova a fé de muitas pessoas que a gente vai ver ainda, que eu já li outros livros aqui da Bíblia, no caso, né? Mas eu tô lendo aqui desde o início tudo pra gente pegar todas as histórias, porque é algo muito legal, é algo que não é embaçado e que a gente tá entendendo de pouco em pouco. Bom, agora a gente vai ler Mateus 7, 15 e 29. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso, se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês se conhecerão. Árvore que não produz nada vira lenha, só serve pra queimar. Desculpa, é que foi um pico aqui que pegou agora. Desculpa. Bom fruto e cortado e jogado ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naqueles dias vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhe direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, e construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e abateram como força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouviu essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordou rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com sua doutrina, porque ele ensinava como que tem autoridade e não como os escribas. Tá, aqui vou pegar aqui as duas referências. A gente é uma árvore, a gente pode produzir bons frutos e a gente pode produzir maus frutos. Se você é uma árvore que produz bons frutos, significa que você é uma pessoa que busca a Deus, que você está disposto a trazer novas vidas para Ele, você está disposto a falar o nome dEle e a glorificar o nome dEle em todos os lugares, porque isso também é produzir um fruto. Você está dizendo que Jesus te ama, também é produzir um fruto. Mas, aqui a gente está dizendo de um coração puro. Uma árvore má, ela pode parecer, às vezes, produzir um bom fruto, mas a aparência não quer dizer que você produz esse fruto. A aparência é algo enganadora. Uma árvore má vai produzir frutos maus. Ela tá nem aí para as coisas do mundo. As coisas do mundo não, mas tá nem aí para as coisas que existem. Ela tá nem aí para as coisas que estão correndo. E são tudo coisas que envolvem nesse período. E a gente tem que sempre pensar assim: eu tenho que ser uma árvore boa para trazer vidas para Cristo. A gente tem que buscar e o adorar pelo que Ele é e não pelo que Ele faz pra gente. A gente não pode só dizer o nome dEle, Senhor, mas não buscar Ele para ter uma vida mais honesta, entende? Porque como Ele diz, se você for uma pessoa que buscar Ele sempre, não só dizer assim, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, sendo aquela pessoa chata, sabe? Ali você não tá ligando muito pra isso. Mas quando você busca com ele, você tem intimidade. Eu sempre vou pegar essa questão da intimidade, porque quando a gente tem intimidade, a gente tem uma identidade com ele. E nisso, ele transforma nossas vidas. Mas é bem interessante essas partes e tudo. E ali agora eu vou falar a questão sobre a casa, né? A gente sempre tem que pensar assim: a gente tem que construir nossa casa na rocha, um lugar que vai ficar seguro pra gente, que a gente vai ter firmeza e sempre vamos ter
disponibilidade, sabe? Enquanto na areia a gente não vai ser um lugar seguro. Então pensa que na rocha é a gente buscando Cristo, a gente tentando entender mais, buscando sabedoria, buscar conhecimento para a gente ser pessoas que possam alcançar outras pessoas. Enquanto a gente está com a casa na areia, a gente não está fazendo isso, a gente está mais desleixado, a gente só quis fazer o mais fácil, mais rápido, e é algo que Deus não se agrada, porque a gente não teve aquela intimidade, não teve aquele contato com Ele. Tá, vamos ler Salmos 9, 1, 12. Ao mestre do cântico, segundo a melodia, a morte para o seu filho, Salmo Davi. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei as tuas maravilhas, e a ti me alegrarei e exultarei ao teu nome, ó Altíssimo, e o cantarei louvores. Pois, ao retrocederem, os meus inimigos tropeçam e somem da tua presença, porque defendes do meu direito, e a minha causa, nos tronos te assentas, e julga retamente. Tu repreende as nações, destrói os ímpios, e para todo sempre lhe apaga os nomes. Quando os inimigos estão consumidos, suas ruínas são perpétuas, arraste suas cidades até a memória deles. Mas o Senhor permanece no rosto eternamente, permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústias em ti, pois confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor que habitas em Sião, proclamem esses povos o que eles têm feito, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Aqui agora pegou um outro ponto aqui, que é a questão também. Aqui a gente está percebendo que Salmos é pura justiça, porque Deus, ele eu vou juntar com o Novo Testamento aqui, porque dá para juntar. Mas pensa assim, em questão da árvore boa e árvore má. A árvore má pensa que ela é o ímpio ali, que ela só tá, tipo, desleixada ali, não quer nada, é o tolo também. E nisso, esse tipo de pessoa, Deus não vai se agradar. E ele é justo com isso. A pessoa que é boa, que é uma árvore de bons frutos, ela que tá buscando com sabedoria, conhecimento, tudo, Deus se agrada com esse tipo de pessoa. E ele vai edificar essa pessoa, vai dar uma estrutura para ela. Enquanto a pessoa má ali, não, ele vai ser justo. Às vezes a gente fica olhando para esse mundo, porque fulano que faz tanta coisa errada, ele tem uma vida tão boa, eu tenho uma vida tão ruim. Mas pensa que esse tipo de pessoa tá buscando os seus tesouros aqui na terra. Ele não tá buscando os tesouros lá no céu. A gente não precisa ter tesouros aqui na terra para termos um tesouro lá no céu se a gente for uma pessoa que busca Deus, que busca intimidade com Ele. E o melhor tesouro é ter o tesouro no céu do que na terra. Porque lá a gente vai viver eternamente na graça. E aqui é só desgraça, né? Literalmente. E aqui não tem coisa boa, não tem coisa que agrade a gente. Porque aqui não... A única coisa boa aqui que a gente pode dizer aqui é buscar Deus mesmo. Porque, tipo, restante das coisas não tem nada, cara. Tá, vamos ler Provérbios 2, 11 e 22. O discernimento o guardará, o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal. E do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, do que tem prazer em fazer o mal e se alegram com perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos. A sabedoria também o livrará da sua mulher adúltera, da estranha que o lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a casa dela se inclina para a morte, e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos os que dirigem e essas mulheres não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens do bem e guardará as veredas do justo, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão dela arrancados. Aqui foi lapada. Aqui, se tu for uma pessoa que não é tola, que busca sabedoria, você vai viver bem. Mas se você é uma pessoa que tá nem aí pras coisas, desleixado, como eu tava falando antes, você vai só encontrar coisas ruins, que não vai ser coisas que vão te edificar para Deus. E você só vai ir pra perdição, que vai pra tristeza, cara. E quando você tá buscando ali sabedoria, você quer entender mais, você não quer qualquer coisa pra sua vida, você quer buscar uma responsabilidade ali, você quer buscar uma intimidade com Cristo também,
Isso é um negócio que vai afetar na sua vida, porque você está buscando, você não quer qualquer coisa. E isso tudo a gente pode levar para os nossos dias atuais. Porque a gente não pode ficar preso, digamos assim, eu preciso só ter responsabilidades com as coisas desse mundo. Não, a gente precisa também ter intimidade com ele, porque é ali que a gente vai ter o caminho correto para seguir. Sim, pessoal, consegui terminar isso aqui no dia 9, consegui ler todos os versículos ali, e o dia 10 eu vou ler amanhã. Eu vou gravar? Vou, porque é sábado. Sábado eu tenho mais tempo, eu consigo descansar mais também. Mas foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado bastante. Eu consegui ler aqui o 7, o 8 e o 9. Eu vou postar eles ainda hoje? Vou, só que eu tô cansado de sono já. Ou acho que eu vou postar amanhã de manhã, mas eu vou postar, tá bom? Podem ficar tranquilos. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite e tchau!